primeiro episódio do podcast da Cresce Vendas e com o nosso convidado titular, Joel Mingatos, que é um especialista em varejo, não só conhece, como já viveu por dentro. Então, gostaria que você se apresentasse ao público, Joel, contasse um pouquinho da sua história, antes da gente começar a falar um pouquinho do assunto de hoje. Oi, Lucas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Joel, eu sou especialista aqui em supermercado, eu vim de família de supermercadista. Nós tivemos uma rede aqui na região de Alphaville, Barueri, Avaré de São Paulo, e conforme foi passando o tempo, eu fui me especializando e alguns clientes, amigos, né, parceiros me convidaram para começar na consultoria. Isso foi há muito tempo, foi em 2006, eu comecei a fazer consultoria, e também eu abri minha primeira loja escola. Então, ao mesmo tempo que eu vim de família de supermercadista, eu também abri uma loja escola para que eu pudesse mostrar para os clientes que é possível ter processos, tecnologia, ter gestão funcionando, porque muita gente não acreditava nas tecnologias naquela época. E eu comecei a fazer o trabalho dentro do meu supermercado, e depois eu fui migrando para várias redes do Brasil todo, implementando tanto clube, como também processos de prevenção de perdas. Então, eu estou aí há mais de 20 anos dentro do segmento supermercadista, passando por todas as fases, tanto do lado de cada mesa como especialista, do lado de lá pagando o boleto também. Então, vivenciei bastante isso. Eu fiquei no segmento até 2022. Então, em 2022 eu vendi minha última loja, eu montei 2 lojas, e eu vendi exatamente para me dedicar nesse projeto hoje de gestão de clubes mesmo, toda a parte de fidelização de clientes. Uhum. Joel, uma coisa interessante que eu percebo na nossa caminhada aqui, olhando os 4 cantos do país, a minoria dos varejistas tem CRM Clube. A grande maioria não tem. Os grandes têm. É verdade isso ou é uma percepção distorcida minha? O pequeno ele ainda acha que é muito complexo. E na verdade é porque ele acaba não usando os recursos da tecnologia. Então tem gente que coloca um clube e acha que o clube é simplesmente colocar um jornal. E não é só isso, né? Não é só o lado de colocar um jornal. Então, eles têm uma ideia equivocada do que é realmente um programa de fidelização. Não é só um clube de desconto para pôr o preço depor. É muito mais ferramentas. E eles acabam não querendo fazer isso e acabam ficando só no comum, né? Muito no comum, colocando preço e acabam não tendo os resultados, né? Então, a gente percebe que é uma falta de conhecimento mesmo das pessoas e ter coragem de investir em um programa de fidelização. Eu acho que é isso. Então, os poucos médios têm, os grandes que possuem um clube, eles acabam utilizando e cada vez mais eles tiram o cliente do médio, os médios tentam copiar e tira do pequeno, e o pequeno fica lá perdido sem saber o que está acontecendo, só vê o ticket caindo, a frequência caindo e não sabe por quê. E aí o clube serve exatamente para te ajudar a responder por que está caindo minha venda ou como é que eu vou fazer para subir minha venda. Então, o que você disse, Joel, é muito oportuno para o nome desse episódio. Os 5 pilares para operar um bom CRM. Tem receita de bolo. Se a gente olhar quem fez, eles fizeram exatamente o que nós vamos falar sobre os 5 pilares, que isso vai ser o alicerce realmente para colocar um CRM de pé. Então, o primeiro pilar seria reconhecer a necessidade. Você, como varejista, do ponto de vista de quem está ali à frente do negócio, quando que você perceberia essa necessidade? Se você estivesse analisando o seu mercado. Então, vamos lá. Eu, na verdade, como eu falei, eu nunca consegui gerenciar o meu supermercado sem CRM, número 1. Então, em 2001, quando eu comecei, eu já vi a necessidade. Só que era assim, mala direta, papel, era bem complicado gerenciar o CRM. Quando eu abri minha loja em 2006, eu já fui para um pouco mais de tecnologia, mas naquela época ainda era bem devagar a parte do aplicativo. Não tinha aplicativo, era só o CRM mesmo, só a tecnologia. Por que eu coloquei o CRM? Então, naquela época eu tinha uma loja que faturava 1.400.000, eram 6 checkouts. E eu estava num local muito estratégico que eu não podia permitir a entrada de novos concorrentes. Então, eu não podia fazer marketing o comum, jornal, publicidade, para despertar o interesse dos concorrentes. Então, eu fui para uma estratégia de guerrilha. O que é isso? Ninguém podia saber da minha existência e do que eu estava fazendo. Então, as pessoas vinham comunicar comigo e falavam, Joel, por que você não investe na comunicação para Alphaville, para os clientes de Alphaville virem conhecer o seu supermercado? Eu falei, por quê?
Da mesma forma que eu vou chamar a atenção do cliente, o meu concorrente também vai chamar a atenção do que eu estou fazendo. Então, o que eu fiz? Eu montei toda a estratégia dentro do clube, porque daí o cliente que é do clube, eu faço as campanhas direcionadas e eu não desperto interesse do meu concorrente. Isso vai me fazer duas estratégias. A primeira é não despertar o interesse dele, ele não saber o que eu estou comunicando, os preços que eu estou praticando, porque quando eu divulgo o meu preço, o concorrente vai chamar o fornecedor e falar assim, como é que ele está vendendo daquela forma? E aí ele vai querer a mesma condição. Então, eu não podia permitir que o meu concorrente quisesse chamar o fornecedor que negociou comigo para ter a mesma condição. Então, o clube me permite isso. E a segunda é que com isso... Vamos resumir isso em uma frase, então. Então, o primeiro ponto seria você blindar as suas ofertas dos concorrentes. Seria isso? Sim, Tá. o CRM, para mim, é uma estratégia de barreira à entrada de novos concorrentes. Né? Certo. Então, isso é uma estratégia fundamental para quem quer criar diferencial competitivo. E a segunda a gente vai falar muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, que é o cliente já sai de casa para fazer compras. Alguns saem porque viram um tabloide. O que acontece é que quando você tem uma campanha direcionada, você consegue definir o teu investimento muito melhor, colocando preços diferenciados para cada tipo de cliente. Então você não baixa a sua margem. E aí você consegue ser o mais barato da região sem derrubar a margem, porque se você faz um preço de um produto que vai vender muito para todo mundo, aquele todo mundo já ia comprar num preço melhor. Só que você precisa saber para quem você vai vender e a que preço você vai vender. Então, por isso que eu falo assim, não tem como você ter o supermercado hoje sem ter o CRM. Como o supermercado gira muito, ele não percebe a quantidade de clientes que está saindo da loja. Porque todo dia ele está fazendo promoção. E aí sempre vem um morador novo que chegou na cidade, vem alguém que nunca veio, ele atrai realmente com as campanhas, só que ele não retém. Então ele fica trocando. Ele perde 4% de cliente, vem mais 3%. Perde 5%, vem mais 2%. Só que no final ele começa a entender. Então é uma visão de longo prazo, não é uma visão de curto prazo. Então ele começa a perder aos pouquinhos, ele começa a ver um pouquinho menos de cupom, depois ele começa a perceber um pouquinho menos de ticket. Então, a diferença, quando a gente analisa um cliente top, um cliente que compra muito na loja, e o cliente que compra na loja, a diferença não é o ticket, e sim a frequência. Então, quando a gente entende que a frequência é o ponto de diferenciação entre o faturamento, só com o clube você vai identificar isso. Então, por exemplo, um cliente top vem na loja 9 vezes por mês. Um cliente normal vem 5. E um cliente infiel vem 2,5 vezes. Então, assim, se você quer aumentar o teu faturamento, é só você tirar uma vez a ida dele do concorrente, é que você aumenta 14% o seu faturamento. Então, assim, do cliente top, vamos lá, do cliente top é 9, do cliente normal, a média é 5. Então, todos precisam, e o ticket médio não tem uma diferença tão grande. Agora, como é que você vai fazer para sair de 5 para 6? Essa é a meta do clube. Como é que eu faço para ele aumentar uma vez a ida por mês na minha loja? Isso me faz aumentar 14% o faturamento. Em 2022 para 2023, a gente fazendo uma estratégia para um cliente que está desde 2019 comigo, a gente conseguiu aumentar 21% o faturamento da base dele congelada do ano para o outro, só fazendo essa estratégia. Como é que eu pego os clientes ativos e aumento um dia a frequência dele no mês? Então, esse para mim é um ponto fundamental de ter o clube, é conhecer o cliente e montar uma estratégia de aumento de frequência. Perfeito. Então, o segundo pilar nós vamos falar que seria enxergar os benefícios de ter uma ferramenta de CRM. E nós temos alguns benefícios bem claros. Qual que você pode citar em primeiro lugar? Então, vamos lá. Benefício do clube. O primeiro benefício que eu vejo é a parte de conhecer os clientes, para que você tome decisões em cima disso. Mas se você não tomar a decisão, não adiantou nada você conhecer simplesmente o cliente, né? Então, o importante não é só conhecer, são as ferramentas que você pode usar para melhorar a tua venda. Então, assim, e dentro da ferramenta da Cresce Vendas, o que eu acho que é legal é a possibilidade de você automatizar algumas delas. Então, você definindo a estratégia para onde você quer ir, se o meu objetivo é aumentar o ticket, que é um benefício que você consegue para o clube, aumentar a frequência,
você tem ferramentas para deixar um pouco mais automatizado para facilitar essa jornada aí que você tem. Então, um dos benefícios que eu vejo é conhecer, mas mais do que isso é a tomada de decisão estratégica. Que deriva no segundo benefício, que é melhores negociações com fornecedores. Uma vez que você conhece, você tem a frequência de compra, ticket médio, hábito de consumo, te abre um portal gigantesco com os fornecedores. Então, comenta para nós, Joel, como que seria isso na prática? Muito varejista tem dúvida. No dia a dia, como que o meu comercial vai poder chegar lá, sentar, usar os dados CRM para gerar melhores oportunidades junto ao fornecedor? Então, a primeira delas é o seguinte: eu gosto de separar muito o clube em dois benefícios. O benefício para o supermercadista e o benefício para os outros participantes, que são os fornecedores. Então, quando a gente entende os benefícios para o supermercadista, eu vejo que, assim, primeiro é conhecer o cliente para você montar a base. Depois, quem tem interesse nessa base são os seus fornecedores. Então, quando você olha cada vez mais nichado, para o supermercado não é importante, porque para ele vê o todo, mas para a indústria de forma nichada vale cada vez mais. E também eu poderia destacar os sorteios que a gente consegue promover através da indústria e o fornecedor tem muita verba para sorteio, principalmente porque ele não tem que abaixar preço. Ele Sim. faz o sorteio, ele premia, destina uma premiação e eleva o ticket médio. Como é que seria isso na prática, Joel? Um grande problema da indústria não investir em muitos supermercados é a falta de governança, é a falta de prestação de contas. É simplesmente o supermercado, eu quero, mas ele não entrega. A partir do momento que você cria uma relação de confiança com a indústria e você é um parceiro que você gera a oportunidade de sorteio, mas você tem como mostrar realmente o que aconteceu. Isso vai para a equipe do trade, vale muito, tem muito valor, porque para eles é o emprego deles que está em jogo muitas vezes. Eu vou gerar uma verba. Como que eu vou ter certeza que está sendo aplicada essa verba? Então, eu tenho muitos clientes supermercadistas que pegam o dinheiro da indústria e usam para reforma da loja que não tem nada a ver com o que a indústria deu de dinheiro para ação. Acaba que a indústria fica sem o resultado e o supermercado não teve o ganho que era a ideia da campanha. Então, dentro do clube, o que é legal é essa governança. Você tem como provar tudo o que aconteceu. Como é que fica a questão do CRM servir como um diferencial competitivo entre os mercados? Clube é uma coisa que, assim, cada vez mais todo mundo está tendo. Então, o clube não vai ser um diferencial competitivo. O que vai ser o diferencial é como você gerencia o teu clube. Então, assim, o que eu chamo de jornada da economia. Então, para cada clube, eu construo uma jornada da economia, o que é, desde do check-in de vantagem, lê o QR Code. Tá bom, o cliente lê o QR Code, mas qual é a recompensa? Às vezes o cliente coloca coisas que não tem nada a ver. Ele vai perder a atração, o cliente não vai gerar atração no próximo. Ah, tanto faz colocar isso. Então, como que você vai criar um diferencial? Quando ele ler o QR Code, tem que ser algo fantástico, um negócio que vai valer muito a pena do cliente, porque daí ele vai confiar na informação. Depois, é você montar um passo a passo para que todos conheçam essas estratégias. Qual que é o diferencial do teu clube? Se você perguntar, Lucas, para os seus clientes, quantos realmente conseguem contar uma história do diferencial do clube deles? Olha, o meu clube tem isso, isso, isso. Então, o que eu percebo é isso. As pessoas não conseguem contar um benefício. Na prática, assim, o que você tem? Preço 2. E isso é uma grande verdade. Então, eu vou aproveitar para dizer o seguinte, supermercadista, tudo na vida, quando se fala de vendas, é uma história a ser contada, é um storytelling, é uma palavra que está muito em moda hoje, storytelling, narrativa. Você tem que criar a sua narrativa, você tem que gerar a sua autoridade no mercado. E hoje a autoridade ela é digital. Você tem agora a chance democrática de, do ponto de vista digital, ser igual a um top 10 Brasil, por que não? Digitalmente, se olhar a sua ferramenta, as suas ações, a sua forma de articular com os clientes, pode ser melhor até do que um top 10 Brasil. Se você olhar os top 10 Brasil, você consegue fazer. Então, o CRM é nada mais do que você tirar a venda dos olhos. Você hoje não enxerga exatamente a profundidade dos seus clientes, o raio-x dele. Quando você tem o CRM, tudo fica às claras. E aí confirma tudo que o Joel está dizendo, que é essa visão
do retorno de investimento, de envolvimento de fornecedor, de engajamento, de sair da vala comum do preço 2 e ir para a vala do engajamento, da história ser contada, do pertencimento. O cliente hoje quer sentir parte, ele quer, na verdade, continuar comprando de você porque sente que é uma jornada, como o Joel acabou de dizer. Então, essa sensação que o cliente tem que ter de pertencimento, você só consegue promover de forma ativa, consciente, intencional com o clube. Isso é um ponto que tem que ficar assim, definido para todo mundo. Não tem para onde correr. Esse é o caminho, o único caminho. E aí, Joel, para a gente emendar no próximo tópico, que é o terceiro pilar, seria a capacitação da equipe, desde o caixa até a liderança. Como é que seria isso? Eu acredito que este é o ponto, eu não vou falar que é o principal. Eu não começo nenhum clube, Lucas, se eu não tiver a integração dos colaboradores. Não começo. Então, o que eu acabei tendo que montar? Eu faço essa jornada que eu expliquei da economia, eu tenho que explicar para o colaborador. E um dos grandes erros do supermercadista é não entender o colaborador como cliente. Este eu acho que é um erro fundamental. O segundo erro do supermercadista com os colaboradores é que o colaborador vai ser um ex-colaborador. E quando você tem, pensando no ex-colaborador durante 2, 3, 5 anos, você tem praticamente uma região ou uma cidade inteira que foi colaborador, mas que hoje podem ser clientes. E quando você não trata bem esse colaborador, você, com certeza, você vai ter uma péssima experiência de compra para um futuro cliente. Então, o que eu uso nessa parte de colaborador e treinamento? O meu primeiro cliente no lançamento do clube, né, é o colaborador. Então, eu monto estratégia para este cluster. Eu tenho cluster só para colaborador. Porque quando eu crio um cluster para colaborador, eu consigo direcionar estratégias para eles e eu tenho 2 ganhos. O primeiro é que ele vai saber falar do clube, porque ele está sendo o primeiro. Ele vai entender o que é cashback, ele vai entender o que é vale compras, ele vai entender o que é resgate, ele vai entender o que é preço para ele, que eu falo que são as campanhas exclusivas para o CPF, é só para ele. E aí eu tenho que capacitar esse meu cliente. Eu tenho que explicar para ele, porque ele vai ser um multiplicador disso. Com isso, eu garanto que, com campanhas direcionadas, eu vou fidelizar ele como cliente e como colaborador, porque ele vai ter um preço diferenciado. Por sinal, assim, até a gente está lançando o Clube do Colaborador. É tão importante isso para mim, Lucas, porque eu estou lançando o Clube do Colaborador Cresce Vendas. Exatamente com a metodologia dentro da Cresce Vendas, com esse cluster. Queria que você comentasse do cashback que pode ser dado exclusivamente para os colaboradores. A gente cria uma lista de CPFs e cria esse benefício como se fosse realmente algo que faz parte da empresa, né? Como é que seria isso, Joel? Então, não só o cashback, né? O cashback eu acho super legal, porque ele aprende a ter o resgate, né? E aí ele já aprende mais uma funcionalidade. Então, o que é legal? Você cria uma lista de ofertas que faz parte do perfil daquele cliente, né? Então, o que eles gostam de comprar. Você cadastra no CRM, no motor de engajamento, e você cria a campanha de cashback. Você dispara aquela ação e você coloca uma janela de compra para eles. E aí, todos aqueles colaboradores, né? Então, sendo prático, vamos lá numa parte prática, então. Você pega a relação de todos os colaboradores que estão na sua folha de pagamento, cria um filtro manual, né? E aí você cria a campanha de cashback e dispara para eles. Aí ele vai entender o que é o push, ele vai entender a comunicação, ele vai ter a experiência de compra, de comprar o produto e depois ele tem que resgatar. Então, que tipo de campanha você pode fazer para isso? Todo colaborador precisa lanchar na loja. Todo colaborador precisa lanchar na loja. Então, por que o supermercado não oferece o lanche a preço de custo, com o formato de cashback? Por exemplo, cara, o que custa, o que eles gostam de consumir? Então, no Clube Saito, por exemplo, que a gente gerencia, eu fiz uma pesquisa com os colaboradores, perguntei para eles o que eles gostavam de lanchar. Aí, baseado nessa pesquisa, a gente criou uma lista de cashback e a gente dispara para eles, porque está baseado na necessidade deles. Eles estão trabalhando. Aí eu compro um frios, eu compro um salgado, eu compro uma Coca-Cola, eu compro algumas coisas. Então a gente cria essa lista
e dispara para os colaboradores para que eles possam sempre estar comprando com cashback e fidelizando eles também, né? Então, esse é um exemplo muito prático e fácil que todo mundo deveria estar fazendo, né? Porque se ele tem... Não, acho que o ponto cai bem. Eu queria que você explicasse o ponto. Vou fazer uma breve abertura do ponto e você complementa aí com a sua Tá bom. experiência. O legal do ponto é que o ponto é aplicado no cliente não cadastrado. E isso faz com que a abordagem permita que pergunte se o cliente deseja pontuar o CPF, independente do cadastro. Uhum. Então, o cliente não passa por aquela barreira de falar, não estou cadastrado. E aí, olha a dica matadora, guarda essa. É assim que faz. Bom dia, me informa seu CPF para eu te pontuar no clube? Eu não pergunto, eu dou um comando. Essa é a forma mais matadora de conseguir pegar o CPF do cliente. Uma vez que ele recebe o ponto, ele digita o CPF, ele começa a ter essa cultura, essa rotina de se identificar e informar o CPF, ele vai ter todos os pontos dele retroativamente. Então, você Perfeito. já dá a cenourinha para o cliente buscar, e já tem um benefício independente do cadastro. Então, Perfeito. a abordagem tem que ter o benefício. O que você pode comentar sobre isso, Joel? Então, a parte dos pontos é fantástico, né? Porque todo mundo gosta também de trocar os pontos e percebe que saiu ganhando. Então, é isso que você falou dos benefícios. O cliente tem que perceber que vai sair ganhando de qualquer forma, pagou a compra. Então, o que eu vejo assim, o CPF para desconto, e essa estratégia que você falou, assim, eu nunca tinha utilizado nesse formato que você falou, achei fantástico, tem tudo a ver, mas também vai estar associado também aos clientes que habilitam, né? Tem alguns clientes meus que não querem habilitar os pontos. Mas Mas se você... sobre isso, É, aí qual que é qual que é o caminho? O caminho é conduzi-lo, explicar a estratégia. Se o varejista entende como que isso é uma chave que vira e tudo pode acontecer, o ponteiro da identificação vai lá em cima, ele compra a ideia. sim. Então, a identificação no caixa a gente percebe a resistência das operadoras, a gente cria algumas campanhas também para as operadoras, né, para pegar a identificação. Isso também é uma dica assim muito boa, quando a gente consegue gerar este campeonato saudável. A gente, em cada lugar que a gente implanta, a gente cria um cargo do embaixador DARI, que a gente chama, né, que é do nosso projeto. O embaixador DARI é a pessoa de todo relacionamento, e ela tem várias metas. Uma delas é o cadastro de novos clientes, e isso acontece no caixa. Então, quando o cliente é o CPF para desconto, ou é o CPF para pontuar, o cliente fala não, você tem que ter o argumento ali já para explicar dos benefícios do clube. E aí eu volto a contar da jornada da economia. Então, se a operadora não conhece a jornada da economia, ela não consegue explicar para o cliente. Olha que a segunda tem isso, que a terça tem aquilo, que a quarta, aquele dia. Então, ela consegue explicar tudo isso e o cliente fala, nossa, faz sentido eu dar o meu CPF. Legal isso Né? aí. Então, quer dizer que o nível de consciência de todo o time tem que estar alinhado, todo mundo na mesma página, porque senão fica uma coisa só de execução de processo. E Sim, executar processo vai ser o seguinte, eu conversei hoje, foi até legal, um papo que eu tive com um cliente, ele falou o seguinte, Lucas, quando a operadora de caixa recebe muito não, 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 em relação ao CPF, ela para. Normal, qualquer ser humano que faz sim. uma tentativa e só toma não, uma hora ele fala, a próxima pessoa não vai querer. Então, uma abordagem bem feita, ela estimula esse operador a falar que quer a próxima, porque ela sabe que vai ser sim a próxima. Então, isso vira a chave e muda o jogo, simplesmente por pedir o CPF da forma correta. Eu monto uma estratégia para que o clube também não morra no caixa. O que eu quero dizer com isso? Quem tem que querer dar o CPF é o cliente. Sim, por isso E que, aí, por impulso, tem que ter um benefício rápido ali para ele. Eu quero. eu vou dar um exemplo. Se você montar um ambiente de loja, a parte de comunicação no ponto de venda eficiente, o cliente, na primeira vez, ele não vai se identificar, na segunda, mas na terceira, quarta, ele fala: não tem como, eu tenho que aproveitar. Exatamente. Esse é o X, essa é a virada de chave que muito supermercadista não faz. Eles têm Sim. medo de colocar tudo no clube como promoção, tem medo de colocar toda a comunicação identificada para falar assim: olha, eu vou perder venda, o cliente não vai. Deixa o cliente. Você não vai perder venda.
deixa lá. Ele vai estar lá, ele vai estar comprando, o seu preço vai estar melhor, é ele que não quer ter acesso àquele preço. Essa é a verdade. A partir do momento que ele perceber valor, ele vai chegar no caixa e vai falar assim, você quer CPF? Lógico, é isso que tem que colocar, o objetivo do supermercadista é falar assim, quer CPF? É lógico que eu quero. Esse é o X. Como é que você vai falar para o cliente pensar assim, é lógico que eu quero? Entregando valor para ele. Boa. O quarto pilar para se operar um bom CRM seria divulgação em loja e a divulgação online, offline e online. Joel, você é um bom varejista e consultor, tem o conhecimento para dizer bem a importância da divulgação tanto em loja quanto online. Explica para nós como que é feito isso. Se você não conseguir a comunicação direta com o cliente, grande parte das suas estratégias direcionadas morrerão. Então, quando a gente fala de comunicação, a comunicação no ponto de venda, ela é para todo mundo. Ou seja, é para você captar o cliente, conhecer e fazer com que ele queira se identificar. Mas grande parte das estratégias inteligentes de um CRM acontecem do aplicativo direto para o cliente, porque se você vai oferecer uma campanha direcionada, você não tem como colocar na internet, nas redes sociais e nem no ponto de venda. Então, você precisa conseguir comunicar diretamente com o cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Se você jogar tudo para a internet, você fortalece o meta. E o meta que é o teu dinheiro. E aí, o que acontece? Você começa a ficar escravo de tráfego pago. Cada vez mais tráfego pago. Só que o tráfego pago custa mais caro do que sua mensalidade do CRM, que já tem uma comunicação direta com o seu cliente. Então, assim, não é que eu sou contra as estratégias de rede social, a online. Ela é uma estratégia de apoio fundamental. Você tem que colocar tudo o que está acontecendo lá, para eles entenderem valor. Você tem que colocar um destaque no seu Instagram, falando sobre os seus benefícios, sobre a sua jornada, tudo que seu clube entrega, né? Para ficar fácil dele entender a vantagem do clube. Colocar a parte de divulgação de preço, mas o principal ponto é a comunicação direta. Então, vamos usar que o push e o motor de engajamento seja um canal digital. Então, esse para mim eu vejo que é o principal. Entendi. É a comunicação direta do motor de engajamento para o público-alvo. Mas você só vai ter isso se o cliente tiver o aplicativo instalado. Sobre isso. Mas antes do aplicativo ser instalado, como que o cliente vai ser incentivado a instalar o aplicativo? Aí eu preciso da divulgação em loja? Não, então, aí eu vou voltar, eu vou dar mais um passo para trás, que é o mesmo que eu falei da identificação. Você quer CPF? É lógico. Essa mensagem do é lógico que eu quero, quem vai fazer são as etiquetas e a comunicação no ponto de venda. Então, quando a gente implanta o clube, dentro nós temos ali as estratégias de cashback, de atacado, super cashback e preço 2. Cada uma, nós temos um padrão de etiqueta. Então, quando a gente solta o nosso lote, que vai de 200 a 300 etiquetas, nós já temos todas as etiquetas dentro da comunicação. E aí, o que acontece? A comunicação, ao longo do mês, ela vai se perdendo. Por isso que é importante a equipe de operações ter um checklist das ações ativas. Porque o checklist da ação ativa é que vai fazer com que você garanta que o cartaz de produto em atacado esteja lá. Por mais que ele esteja dentro do aplicativo, a tomada de decisão, tanto de falar, é lógico que eu quero CPF, é porque ele tomou a decisão de comprar o produto. Então, se você não tiver o cartaz, você não cresce vendas. Não cresce. Eu já fiz todos os testes. O comparativo entre crescer 60% e crescer 10% é a comunicação no ponto de venda. Estou concordando com você, isso mesmo, certíssimo. Legal. Então, e aí tem mais uma comunicação, saber utilizar o jornal digital. O jornal digital é uma comunicação importante que não precisa ser preço, ela pode ser institucional, né? Eu gosto de falar para os clientes que o cliente gravar a estratégia institucional do clube leva tempo, é diferente de uma promoção. Você colocou o cartaz lá, depor é imediato. Mas quando você cria uma comunicação do clube institucional, leva-se um tempo para que o cliente se acostume com essa ação. E por isso que, às vezes, tem um conflito
do supermercadista ser muito imediatista e ter essa visão promocional só. Coloquei, tem que vender. Né? Então, tem estratégias que a gente adota do cashback que fica para facilitar a vida de clientes pequenos, que não tem uma equipe de operações para ficar atualizando muito, a gente utiliza aquele recurso de cashback fixo, que ele sempre vai ter 10% de cashback. Isso facilita demais a operação. Então, você deixa uma comunicação dentro do ponto de venda com cartaz 10% de cashback. Então, conforme o preço mudou, automaticamente o cashback está mudando também. E você não fica escravo daquela mudança de etiqueta toda hora. Que bacana. Ó, você que está gostando desse papo, já aproveita para curtir esse vídeo. E eu vou passar agora uma dica, que eu tenho certeza que você nunca viu essa dica para divulgação do seu clube. Mesmo que você não seja cliente Cresce Vendas, você pode usar, desde que o seu sistema tenha esse recurso. Que é isso aqui, olha, Joel. Um panfleto. No caso, o benefício aqui é uma raspadinha, mas poderia ser um preço 2, um cashback, um vale-compra de compra mínima. O benefício você escolhe. Só onde que está o pulo do gato? Está aqui no QR Code. Esse QR Code você vai imprimir num lote específico de jornal de encarte e vai distribuir na região que você não tem cliente. Então é estratégico, você já sabe que não tem cliente ali. E depois você vai só o quê? Contar dinheiro. Olhar o relatório e ver qual foi o faturamento, ticket médio, quantos clientes convertidos, qual foi o alcance e abrangência e o retorno da sua campanha. Joel, você já fez isso aqui, não já? Eu vou falar de 2 modelos. Uhum. A gente está lançando um agora em um restaurante, onde a gente fez um mapeamento no condomínio e na academia. Então, o que nós fizemos? Nós criamos exatamente, em vez de ser um jornal, a gente fez um A4 informativo que está lá na academia, onde os marombeiros, ao ler o QR Code, eles possuem uma ação exclusiva para aquela academia no restaurante. Então, eles pagam 1 quilo mais barato. Nós fizemos a mesma ação também num condomínio de prédios, no elevador, onde a gente coloca este QR Code específico, porque a gente precisa atrair aqueles moradores para consumir o quilo de final de semana. Então, o morador daquele condomínio que lê o QR Code no elevador paga mais barato no almoço de final de semana. Que demais, olha só. Então, é uma ferramenta que a gente pode dizer que ela não é só de fidelização, ela é de atração de novos clientes. Isso é muito Sim. importante que o varejista enxergue isso. Hoje, para você trazer um novo cliente, difícil você saber que ele veio através daquela ação XPTO. Como saber se foi do outdoor, do encarte, da rádio, da TV? Não dá para saber. O clube, o CRM, é a única forma que você tem de saber se o cliente veio através daquela ação. Não é isso mesmo, Joel? Isso aí é muito bom que você falou. A gente tem uma ação que a gente chama, que acontece na última terça-feira do mês dos clientes, chama Dia Dari. Essa ação a gente acompanha todos os meses, que é uma campanha de atração. Então a gente acompanha pelo relatório de geolocalização todos os clientes que estão vindo e a gente tem os clientes ausentes do dia. E a gente entende dentro da posição das lojas aonde que a gente não está atuando. E a gente faz exatamente aquilo que você falou. Cria-se um tabloide, uma cópia, um espelho do tabloide, só que com um preço muito mais atrativo para aquela localização, para atrair aquele público. E aí, quando distribui, a gente faz a estratégia de atração daquele público que não tem o hábito de vir na loja. Então, por quê? A gente tem uma estratégia de atração. Lembrando que o CRM é a estratégia de fidelização, mas da jornada de compras, você tem uma estratégia de atração para captar o cliente, fazer com que ele se identifique. A partir do momento que você se identificou, você trabalha a fidelização com ele. Então, por isso que vale a pena você investir um pouco mais numa estratégia dessa, de QR Code, para atrair novos clientes, porque é o resultado certo, sua margem não vai cair. E tem um outro detalhe, você coloca o limitador de quantidade. Então, você não vai colocar um preço você vai colocar um preço extremamente agressivo, mas aí vai um pulo do gato, tá, Lucas? As pessoas têm um erro e às vezes pensam o seguinte, eu vou fazer uma campanha desse preço. Só que, assim, qual é o público da tua loja? É família? É solteiro? Então, você tem que pensar no limitador baseado no perfil. Se o seu público é solteiro, se o seu público é familiar, qual que é o limite que você vai oferecer para esse cliente comprar o teu produto? Então, é o abastecimento do mês, por exemplo. Tá ótimo. Ele não vai precisar comprar mais. Então, se você dá um preço super agradável, atrativo para ele, ele vai vir na tua loja comprar. Só que ele não vai levar só esse produto. Com certeza, ele vai
fazer com que compre o resto. Aí, vamos lá. Como que você mede esse resultado? Você tem que mapear pelo menos 4 indicadores, Lucas. Esse QR Code que você acabou de falar é a estratégia de atração. Você mede pela variação do seu fluxo de clientes da loja. Se seu fluxo for maior, valeu a pena. Depois disso, você tem que mapear o ticket. Se o seu ticket não teve uma variação tão grande, quer dizer que só veio aproveitador na sua loja e comprou só a promoção. Verdade. Então, quer dizer que aí vai voltar de novo o que a gente falou das etiquetagens. Pode ser que você fez promoção e não soube divulgar no ponto de venda. Ficou, às vezes, só no aplicativo. Só que o cliente, na tomada de decisão, ele não vai guardar tudo que está no aplicativo. Então, por isso, você tem que ter o cartaz. Então, a gente já percebeu que a gente atrai o cliente, mas, às vezes, a gente não sobe o ticket médio por falta de cartaz na loja. Então, esse é um ponto importante. Fez o cliente vir, só que ele tem que comprar de tudo. Aí é o ticket médio que vai fazer isso. E o reflexo são 2, faturamento e o lucro. Então, você conseguir crescer tanto o seu faturamento, vai cair sua margem, mas o quanto de lucro você melhorou nessa estratégia. Agora, o quinto e último pilar, que é a rotatividade das vantagens. Não é só de ofertas, das vantagens. Joel, qual a importância de ter sempre coisas diferentes para o cliente estar engajado no app e no clube? Eu acho que é o equilíbrio das duas. A rotatividade, você vai fazer com que a tua equipe comercial consiga trabalhar múltiplas estratégias. Então, cada estratégia tem um objetivo. Então, vou dar um exemplo. Vamos fazer o sorteio. Ele tem um objetivo e uma estratégia de negociação para você falar com os fornecedores. Você tem a estratégia de cashback. O cashback é legal, mas ele não tem uma atração de vendas quanto desconto. Mas ele ele te ajuda a não reduzir tua margem e diluir esse desconto em todos os produtos da loja. Então, isso vai fazer com que o cliente perceba valor, você pode ter um percentual mais atrativo, e isso é muito legal para os clientes. E uma outra estratégia que eu uso muito é o super cashback. Então, eu tenho várias estratégias que eu falo assim, eu preciso montar uma estratégia para fazer caixa com estoque. Eu preciso fazer uma estratégia para aumentar a venda dos produtos que me geram margem, mas não me geram lucro. É uma outra estratégia. Então, você trabalhando essas diversas estratégias, o cliente consegue perceber valor nisso. Né? Cada hora ele está vendo alguma coisa acontecendo. Quando você consegue trabalhar com os combos, que eu vejo que é uma dificuldade montar o combo, eu vejo que o supermercadista tem uma dificuldade de entender combo. Quando você vai no McDonald's, está pronto o combo. Só que ele tem a dificuldade de trazer isso para essa realidade. Então, eu acabo montando esses combos de vários produtos que você pega um produto de tração e gera num produto de margem. Isso aí você consegue fazer com que o produto que te dá margem comece a te dar lucro, utilizando um produto de tração. Então, sim, tem várias estratégias que isso é muito legal. Fora isso, tem aquelas que já são segmentadas, que aí você tem que pensar um pouco mais nichado. Exemplo, as mães que estão com filho em casa, você tem que conseguir gerar valor para elas, porque você gerando valor para esse público, você consegue fidelizar com o que é importante naquele momento tão crucial da vida da família, que é ter uma criança que custa muito no orçamento. Então, você cria uma variação, produtos de fidelização, produtos combo, produtos cross ali, então você cria várias campanhas que dá variedade dentro do clube, né? Só que o que eu vejo dentro da fidelização também é a parte de o cliente entender a jornada. Então, a segunda-feira, que acontece a segunda-feira da limpeza, é importante o cliente entender que aquilo está acontecendo, gera valor e o clube está acontecendo. Na terça-feira já é uma outra ação que está acontecendo. Então, existe a variação de tipos de desconto e a variação de tipos de estratégia, para você, em cada momento, você buscar tracionar cliente para a loja. Muito bom. Queria dar uma dica agora para o pequeno varejista, aquele pequeno mesmo, que não tem rotatividade de oferta, não tem a terça verde, a quarta da carne, não tem nada disso. Se é uma loja pequena, 1, 2, 3 PDVs, normal, tudo certo. Mesmo assim, você pode ter o clube. Nesse caso, você vai usar ferramentas que não estão tão ligadas à oferta. Raspadinha, sorteios, troca pontos. Então, você não precisa necessariamente pensar que o CRM é um limitador, porque você não tem tanta dinâmica de oferta, que a sua oferta, de repente, pode ser inferior que do concorrente.
Você pode criar formas lúdicas e estáticas que você não tem que atualizar tanto e gerar grande valor para o seu cliente e se firmar como autoridade, mesmo sendo pequeno ali, você traz coisas que só você traz. Então, tudo depende do seu mindset, da sua mentalidade em relação ao clube. É isso mesmo, Joel? É isso, e também o cliente pequeno, a gente fez um teste de um cliente com 4 checkouts, que deu muito certo, que foi o cashback recorrente. O cashback recorrente deu muito certo, a gente aumentou bastante o engajamento no aplicativo com o cashback recorrente, com um custo de ação muito barato, né? Quando a gente vai falar barato, o que, que é? Um supermercado que fatura 900 mil reais por mês, ele está investindo ali uns 580, 600 reais por mês em cashback para todos os clientes do clube. Então, eu achei que valeu muito a pena, porque com isso a gente conseguiu ter um nível de identificação alto. Mais uma vez, o cliente pergunta: você quer o CPF? A operadora, você quer o CPF? É lógico que eu quero, porque eu quero cashback recorrente. Então, porque ela sabe que toda compra dela tem um valorzinho ali que ela resgata. Então, essa é uma estratégia muito legal. E quando você fala sobre não ter muitos recursos, quando o cliente quando ele usa aquela versão do Conheça, ela é bem limitada sobre isso. Só que quando você muda para o Encante, você consegue trabalhar as campanhas de atacado. E o que tem a ver o atacado para o pequeno? A perfumaria, ela tem uma participação de 1 a 2% dessas lojas. É muito pequeno. Só que, aonde que o cliente está comprando pasta de dente? Na farmácia. E na farmácia sempre tem leve 3, pague 2, leve 3 com desconto, porque a indústria manda para eles. Então, uma das estratégias que funciona muito é você fazer um mapeamento de produtos que têm o hábito de compras em volume, por exemplo, sabonete, açúcar, detergente, o óleo, escova dental, alguns produtos, e você mantém ele no clube de forma institucional no atacado. Então não vai te dar trabalho mais. Você vai colocar assim: compre 2 para ter o desconto, compre 3 para ter o desconto. Isso aí, você está melhorando a tua imagem de preço porque você está oferecendo um preço melhor, mas na contrapartida dele comprar mais. Porque um outro problema também, Lucas, no cliente pequeno, é que quando ele dá um desconto no depor, se ele não tem tração de aumento de quantidade, o faturamento dele cai. Sim. Então, um risco para o supermercado é fazer aquela promoção da pizza, que é pegar a pizza D e fazer por pôr de um desconto super atrativo. Só que por que você já não colocou 2 pizzas para dar desconto? Né? Para você aumentar o teu faturamento. Às vezes você dá 50% de desconto, trabalhou o dobro e você perdeu o faturamento. Então, quando você olha o faturamento bruto, você mesmo derrubou o teu faturamento. Então, e para o pequeno, essas pequenas estratégias contam no final do mês. Então, em vez de você dar um desconto de um sabonete, faz ele comprar 2 para baixar a tua margem. E aí você deixa ele como institucional. Sempre que eu vou no supermercado, ali vale a pena porque o sabonete eu compro 2 e eu tenho um preço melhor. E sua margem não cai. Sensacional. Supermercadista, então, resumo aqui geral, hein? Os 5 pilares para ter um bom CRM. Primeiro, reconhecer que você precisa, é necessário, vai te abrir muitas oportunidades, vai blindar a sua margem, vai fazer com que você tenha uma percepção do retorno do seu investimento, vai fazer com que você tenha identificação e melhorar a negociação com seus fornecedores. Então, entender os benefícios, que é o segundo ponto, tem que estar muito claro para você, não pode ficar para trás. Terceiro, capacitação da equipe, envolvimento de todo o time, treinamento de ponta a ponta, onde eles usem a ferramenta, tenham benefícios exclusivos, que assim eles entenderão a importância do cliente que sair de lá sem ter o benefício. Quarto pilar, divulgação, tanto em loja quanto online. Online, foco no push, foco na sua própria base. Claro, você vai usar a rede social para reforçar o seu clube, mas como apoio, como o Joel bem disse. E quinto pilar, rotatividade das vantagens, desconto para a pessoa certa, o melhor desconto para a pessoa que precisa daquele desconto de fato. E você que não tem tanta dinâmica de desconto, tem outras ferramentas que você consegue dar essa rotatividade de benefícios, não só de ofertas, que mantém o cliente engajado, interessado, enfim, esteja dançando a sua música. Isso é o mais importante. CRM se paga sozinho. Para você dar um passo, é só querer, é só organizar essas ideias que os 5 pilares estão aqui. Então, João, eu queria que você desse um recado final e contasse para nós um pouco do Dari.
qual que é esse trabalho que você faz, como é que isso pode gerar resultado, qual que é o propósito. Fale para nós detalhadamente aí como é que funciona. Tá. A Dari é uma empresa de programa de fidelidade. Nós implementamos o programa. Então, com a parceria com a Cresce Vendas, a gente faz a aderência de todos os processos, né? Então, a gente entendeu como que funciona. A gente está 3 anos ali trabalhando com a plataforma. Então, a gente entendeu e a gente constrói essa variedade, né? Todas as campanhas que o CRM permite para a gente, para fazer com que o cliente tenha retorno sobre a ferramenta. Então, por quê? Muitos deles só colocam o preço de por, não conseguem fazer a gestão. Então, o nosso principal objetivo é fazer o gerenciamento do clube. Quando a gente fala o gerenciamento do clube, não é assim, lançar uma campanha, é analisar, a gente tem 34 indicadores. Então, a gente acompanha todos eles. Então, esse é o nosso objetivo. O clube é a ferramenta para se comunicar e conhecer os clientes e criar os preços diferenciados. Mas o que a gente trabalha é a fidelização do cliente. A gente não falou nada aqui sobre experiência de compra. Então, um dos pontos que a Dari se preocupa é garantir com que a campanha que é feita no clube aconteça no ponto de venda. Então, assim, vamos supor que você tem uma reputação ruim, o seu ambiente de venda não está bom. Então, você pode fazer um melhor aplicativo, você divulga a campanha, você pagou a agência que faz um criativo lindo. Só que chega no ponto de venda, não acontece. A sua loja está cheirando mal, o seu carrinho está com uma infraestrutura ruim. Então, isso faz parte da fidelização também. Então, a Dari se preocupa com isso, entender como está a aderência lá no ponto de venda. E aí, nós fizemos o nosso produto principal, Lucas, chama Projeto Dari. A gente adicionou propósito na experiência de compra dos nossos clientes. Então, é um trabalho que gera impacto social em cada cidade. A gente transforma a parte das vendas do clube, a gente reverte isso para dentro da comunidade, e muitos supermercados falam assim, pô, mas eu vou gastar dinheiro com doação? Não é a doação, é o quanto isso vai refletir na tua marca. Hoje, os fundos de investimentos, quando vão olhar para as empresas, estão olhando o que as empresas estão falando da parte social, como que as empresas cuidam do seu ambiente, dos seus colaboradores. Então, a gente trabalha com um processo que é premiar a melhor loja do Projeto Dari, a gente vai em loco, a gente entrega um troféu, por quê? A gente quer ter um relacionamento com as pessoas, engajar ela dentro do clube e fazer com que elas sempre estejam trabalhando motivadas. Legal. E o segundo é fazer com que a marca dos nossos clientes sejam lembradas como uma marca extraordinária na sociedade, né? Então, o que a gente usa o clube, Lucas? A gente faz uma vez por ano, a gente seleciona através do clube quem são os melhores clientes e a gente convida para um jantar especial de agradecimento, porque os clientes estão escolhendo comprar nesse supermercado que é do nosso cliente. E a gente faz um momento de agradecimento. E aí você cria um elo. Então, o clube é uma ferramenta fundamental para você criar esse vínculo com os clientes. E aí você vai fazer com que esses clientes se tornem seus embaixadores. Por isso que eu falo o seguinte, a gente transforma o primeiro cliente em fiel em fiel. Infiel em fiel. E depois o fiel em fã. E como que a gente faz isso? Através de todo esse lado que é a cerejinha do bolo, que é você retornar para a sociedade com uma marca solidária, com uma marca que pensa no próximo, mas isso está retornando num valor intangível da tua marca, se tornando o melhor supermercado da região. E é isso que a gente tem feito. Então, assim... Fecha com chave de ouro todo o processo. Você vende mais e dá ajuda à sociedade, pega uma moral no bairro que é bom, né? Todo mundo sabe que é bom, mas de uma forma muito honesta, muito positiva. E é um diferencial também, competitivo acaba sendo, né? Sim. Muito legal. Então, assim... A Cresce Vendas, pessoal, apoia oficialmente o Dari. O Dari usa exclusivamente a ferramenta da Cresce Vendas. Então, assim, só existe esse projeto social com a Cresce Vendas do Dari, é exclusivo também, porque a gente confia nesse rapaz aí, o Joel, pela experiência dele, pelos resultados que ele tem, o que ele já fez com os nossos clientes aqui, que estão rodando sob tutela dele, acompanhamento, cara, são uns mais engajados e com melhores números. E o que é legal? Que ele pega de um resultado X e leva para X+. Então, é provar, não é só vir com teorias, não, vamos colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, já eu sinto muito orgulho da nossa parceria. Eu vou deixar no final aqui o seu contato, o @, para falar com você, Instagram, WhatsApp,
e deixar as portas abertas para qualquer cliente, seja Cresce Vendas ou varejista, que precisa de orientação nesse sentido, pode procurar o Joel. O Joel atende de ponta a ponta, desde da implantação, atendimento e pós-venda e propósito. Não é isso, Joel? É isso aí, é isso aí. E o que é importante o pessoal entender é a gestão, gente. É deixar de ser afobado, porque ninguém está construindo uma empresa para vender amanhã. A gente está construindo uma empresa para ter legado, uma empresa para fortalecer, né? Então, é esse que é o objetivo do CRM. Não é promoção para você só crescer a venda para amanhã. É você crescer um pouquinho cada dia. Esse é que é o nosso grande objetivo. Cada dia a gente vem melhorando um pouquinho mais nossas vendas. E aí, e a gestão que vai fazer isso. Olha, esse indicador está ruim, o que a gente vai fazer? Vamos arrumar isso. Então, com o tempo, você vem empilhando o resultado. Até um tema para o próximo, é o empilhamento de resultado. Aí eu vou falar bastante sobre isso aí, porque as pessoas precisam entender o empilhamento de resultado. Joel, muito legal, muito obrigado pela sua participação, seu conhecimento vale ouro. E aí, supermercadista, nosso público, varejista, pessoal do YouTube, Instagram, qual que é a dica que eu dou para vocês? Acompanhem as nossas lives, porque vai ser várias acontecendo, de hoje até sempre. A gente vai fazer muito conteúdo mesmo, porque precisa de orientação, esses insights valiosos, precisa de outras pessoas enxergarem e te passar mastigado aqui. E aqui nosso papel é esse, né? Sermos mensageiros do que funciona para o varejo. Perfeito. Muito bom, Lucas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu, a nossa audiência, nossos clientes, parceiros, softwares, todo mundo. Joel, você principalmente. E deixa o recadinho final para a turma também. Então, pessoal, eu só posso agradecer a parceria com a Cresce Vendas, e foi muito legal, foi uma experiência assim, escolha, né? Buscamos vários parceiros e selecionamos a Cresce Vendas, e eu falo para os clientes assim, eu acompanhei muito o sucesso do cliente, gostei muito do apoio, né? Porque ele dá um apoio muito legal. Então, as pessoas que têm receio, né? De vale a pena, não vale, vale muito a pena. Eu digo que o valor é muito barato, né? Muito assim, perto do resultado. Só não tem resultado quem não quer ter resultado, né? É igual deixar o carro na garagem, não vai andar, então é a mesma coisa. Então, quem está buscando escolher uma plataforma, eu confiei bastante porque eu me tornei cliente primeiro, não me tornei parceiro, eu me tornei cliente, eu contratei a Cresce Vendas para depois validar, para eu ter confiança na Cresce Vendas para colocar nos meus clientes. Então, por isso que eu posso dizer que eu passei do processo de cliente da Cresce Vendas para parceiro da Cresce Vendas. Então, foi uma escolha que eu estou bem feliz aí desde que a gente se conheceu. E nós, muito agradecidos. Pessoal, então finalizo por hoje o nosso podcast Cresce Vendas, com o Joel, nosso convidado especial, titular, e na próxima nós vamos trazer mais da operação do CRM, não é isso, Joel? É isso aí. A gente vai escolher um tema bem bacana para vocês. Perfeito, show de bola. Até o próximo.